E aí galera, bem-vindo à Sala Jovem para mais um vídeo, para mais um estudo. Hoje nós estamos com um formato diferente, estamos aqui pelo Meet. Como vocês podem ver, estou aqui com nossos amigos, com Vitor e Igor mais uma vez. Essa semana nós vamos estudar a lição O Antigo versus o Novo. E antes de iniciarmos a nossa lição, vamos para a vinheta. No vídeo passado nós falamos sobre o tema da lição era as duas alianças. Nós comentamos um pouco sobre o livro lá de Gálatas, que trouxe o exemplo, Paulo trouxe o exemplo de Abraão e as suas esposas, e nós refletimos sobre aquele texto, estudamos o texto, e hoje nós vamos estudar mais um livro de Paulo, mas agora lá em 2 Coríntios, e o tema é o Antigo versus Novo. Os textos de Paulo, eles não são muito simples de compreender. É isso que vocês acham disso? E quando eu leio Paulo, estudando agora a lição, eu leio assim, penso, caramba, Paulo gostava de complicar a vida da gente. Se eu leio assim, às vezes não consigo entender nada. É interessante, Rômulo, que a maioria das discussões que existem em relação às alianças, né, antiga e nova aliança, os conflitos que existem, são abordados nas cartas de Paulo, né? Paulo, ele foi um dos que mais comentou sobre as alianças, né, as suas diferenças, as diferenças de experiência, a diferença de questões históricas e tudo mais, e elas são as que causam mais confusão, né? Tanto é que a lição da semana passada foi sobre uma carta de Paulo, essa semana sobre uma carta de Paulo, e a próxima também será um texto na carta de Paulo. A gente pode perceber a dificuldade, ela consiste não só hoje, mas lá no tempo dos apóstolos mesmo, a gente vê que até Pedro tinha essa dificuldade, né? Ele apresenta na carta dele, no capítulo 3, versículo 14 em diante, diz o seguinte: Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então veja, os escritos de Paulo traziam dificuldades de compreensão para as pessoas da sua época, e pessoas com a má compreensão deturpavam aquilo e transformavam em outra coisa, transformavam em outro evangelho, transformavam em coisa que Paulo de fato não queria dizer. Então, essa dificuldade não vem de hoje, ela vem já de antes, e os apóstolos têm lutado contra isso, contra essa má compreensão dos textos de Paulo e as consequências que essa má compreensão acarreta. Então nós vamos ler agora o texto que nós vamos estudar, o texto da lição dessa semana, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Na minha tradução diz o seguinte: Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e, até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu descobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por este véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Antes de mais nada, é bom a gente reafirmar algo que a gente já vem falando aqui desde as primeiras recapitulações da missão. Nós temos a missão de não ler apressadamente os textos das Escrituras, né? Em especial os textos do apóstolo Paulo, né? Se o próprio Pedro disse que os textos de Paulo eram complicados,
Pedro, que conhecia Paulo pessoalmente, que conhecia o público de Paulo, né? Imagina só que nós que vivemos 2000 anos depois de Paulo, o cuidado do redobrado que nós devemos ter ao ler as epístolas paulinas. Então, pessoal, em que perigo nós incorremos se nós lermos esse trecho da carta paulina, esse trecho de 2 Coríntios 3, e entendermos como dá a entender, né? E se a gente concluir que Paulo de fato está falando isso, porque o que os nossos irmãos que discordam de nós diz respeito às alianças dizem? Eles dizem que que Paulo, ele está falando sobre a lei moral, a lei celebrada no Sinai, não é isso? Então, eles tratam essa lei negativamente. Mas é só, se a gente encarar desta forma, se a gente admitir que Paulo estava falando negativamente da lei, quer dizer então que o apóstolo Paulo está assumindo que a lei entregue por Deus, pessoal, entregue por Deus ao povo de Israel, era uma letra que matava, era um ministério de morte, era uma lei que conduzia à condenação, que fechava as mentes, que colocava na dianteira dos homens um véu para que cobrisse seus corações. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estaria dizendo aqui que a aliança celebrada no Sinai, ela mesma pediria ao povo de Deus a compreender e a aceitar os propósitos de Deus revelados no Evangelho. Então, olha só em que problema nós incorremos, né? Se Paulo está falando assim, está falando nesses termos, então nós temos diante de nós um Deus que oprimiu, que escravizou, que condenou ao inferno deliberadamente, veja só o problema disso, né? E que, num dado momento da história, decidiu mudar a sua forma de lidar com as coisas. É por isso que a gente não está no direito, né? E é por isso que isso devia ferir a nossa razão, no sentido de que não, esse texto não pode significar isso, porque seria uma contradição óbvia, né, da parte de Paulo. Paulo não poderia ao mesmo tempo falar bem de Deus e recepcionar um Deus nesses termos. Então, qual é a nossa missão diante disso? É entender o que é que o apóstolo Paulo de fato estava querendo dizer. Essa é a nossa missão. E é por isso que o estudo das escrituras são importantes, não só na leitura do bloco textual, mas na leitura do contexto imediato e na interpretação daquele texto à luz do que se revela em todo o restante das escrituras, né? Isso deve ser o fator norteador da nossa experiência de estudo das escrituras. Isso aí deve estar muito bem consolidado na nossa mente. Os textos da Bíblia eles não podem entrar em contradição. Se nós admitimos contradição entre dois textos da mesma Bíblia, da mesma escritura, a gente dá pano para cético. A gente dá razão para os céticos. Esse é um dos argumentos deles. Eles recorrentemente dizem que as escrituras se contradizem. Nós não cremos assim. Nós cremos que existem textos difíceis, isso é um fato, e eles não podem apresentar contradição. Então, se não podem se contradizer, é nossa missão ir até o texto e entender o que é que o seu contexto, o que é que o autor original estava querendo dizer ao público original. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa vocação como cristãos estudantes das Escrituras. Então, depois de a gente compreender isso aí, da importância da leitura, de entender o que realmente o texto está querendo dizer, o que Paulo está querendo dizer, nós vamos ver agora o contexto. Porque é uma coisa para a gente conseguir compreender, a gente tem que entender um contexto. Por que essa carta foi escrita, para quem foi escrita? A gente sabe que foi para a igreja de Corinto, mas por que Paulo escreveu isso para essa igreja? Bem, como é importante a gente entender o contexto, né? Como no estudo anterior a gente precisou entender um contexto para entender aquele texto lá dos Gálatas, precisamos também entender esse contexto, né, de fato. Então, a igreja de Corinto e as igrejas que Paulo ele pastoreou nunca foram igrejas perfeitas. Na verdade, a gente às vezes levanta concepções errôneas sobre o que é uma igreja, né? A igreja perfeita, enfim. Mas essa igreja nunca existiu, né? Vai existir apenas quando na volta do Senhor Jesus. Mas aí Paulo lidava com diversos problemas e um deles era justamente com várias questões relacionadas a missionários e outros membros que chegavam. Veja, na igreja de Corinto, inicialmente nas cartas, a gente vê que existiam divisões lá. E a gente pode perceber em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo é informado por alguns que existia uma divisão ali dentro da igreja. E essa divisão causava diversos problemas. Então Paulo escreve a carta com esses diversos objetivos para justamente ensinar algumas crises.
Então, outra crise que estava sendo instaurada era de que haviam missionários, haviam novos membros que estavam chegando ali na igreja de Corinto, chegando de Jerusalém, e eles apareciam com cartas de recomendação. Eram como se eles tivessem um respaldo para poder pregar o evangelho. E acusavam Paulo de que ele não tinha essa recomendação, que ele não tinha uma carta que mostrasse como se fosse um certificado de pastoreio. E eles acusavam Paulo disso, eles diziam que Paulo não tinha. E isso causou uma certa confusão na igreja de Corinto. E por isso, e a gente vai entrar aqui no texto do capítulo 3, que Paulo ele vai falar sobre isso, falar sobre qual é a carta de recomendação dele, justamente para dar um respaldo aos irmãos de Corinto que estavam confusos. Assim a gente vê aqui no capítulo 3, no versículo 1, a gente vê o seguinte, Paulo escrevendo para os Coríntios. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Ou de vós? E aí ele explica qual é a carta de recomendação dele. No versículo 2 em diante. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então Paulo quer trazer aqui que as cartas de recomendação dele não eram em papel, coisa do tipo, mas era em relação às obras do que ele havia feito. Eram as pessoas que foram transformadas. Aquelas eram as cartas que davam a recomendação do pastoreio de Paulo. E é interessante a gente pontuar, em relação às cartas, que muitas pessoas hoje utilizam o termo, né, de que nós somos carta aberta para as pessoas, né, para que elas possam conhecer a Cristo. Você E é de a, fato, você é a Bíblia que muitas pessoas vão ler. exato. E assim, não existe um problema assim específico nisso. De fato, as pessoas podem enxergar as atitudes de Cristo, ou uma atitude cristã em nós. Mas isso não significa, como alguns utilizam, de que não devemos falar de Cristo. Tem aquela frase famosa que muitos utilizam, é, pregue o evangelho, se possível fale, né? E essa frase, ela está errada, porque não há como eu pregar a Cristo sem falar. Não há como eu dizer que Cristo veio, ele é o nosso Salvador, que morreu e foi crucificado, sem que eu fale. Eu posso ter atitudes que atraiam as pessoas a mim e que chamam a atenção delas, e assim eu poder falar de Cristo. Mas as minhas atitudes não significam que eu possa não falar do Evangelho, que eu não possa falar do Cristo crucificado, Cristo ressurreto e o Cristo que vai voltar. Então, voltando aqui para o texto, as pessoas eram as cartas de Paulo, as cartas de recomendação. E por isso Paulo, ele via que ele tinha um aval, de fato, de ser um apóstolo, de alguém que poderia pregar o evangelho de Deus, um evangelho correto. Então, Igor falou acerca do contexto em que os coríntios estavam inseridos, os problemas que eles sofriam, que eles enfrentavam. E primeiro eles eram problemas de ordem eclesiológica, né? Eles diziam respeito à igreja, à vida, à saúde da igreja. Mas esses problemas eram decorrentes de problemas de ordem teológica, né? Eles tinham um problema com a mensagem que esses homens que estavam chegando e exigindo a carta de recomendação paulina estavam pregando, né? A objeção que eles faziam a Paulo, e o próprio apóstolo Paulo atesta isso lá em 1 Coríntios 13, né, quando fala da ressurreição de Cristo, ele mesmo se arroga como sendo um apóstolo, né, nascido fora de tempo. Se trata como um aborto, né, no original, porque de fato a conversão do apóstolo Paulo foi uma conversão fora da curva, né? Ele foi o único dos 12 que não conviveu com Cristo propriamente. Então, de fato, levantava questões, levantava questionamentos. E o apóstolo Paulo sofria essa carga principalmente porque pregava o evangelho, como ele havia compreendido em Cristo Jesus, e esses algozes, esses opositores, pregavam um outro evangelho. A gente falou sobre isso na carta aos Gálatas, né? Quando a gente discutiu semana passada esse mesmo assunto, e muito provavelmente essa seita, esse movimento que alcançou os Gálatas, é o movimento que tinha alcançado a igreja de Corinto também. Então nós conversamos sobre isso e nós somos confrontados com a teologia deles, né? E que teologia era essa? É uma teologia que pregava a salvação, a justificação através da guarda operante da lei mosaica, né? Isso envolvia todos os ritos cerimoniais, as festividades e, por tabela, as leis de saúde e a lei moral.
Então, Paulo estava tendo que lidar outra vez, né? Isso foi posterior à Carta aos Gálatas, porque, como a gente falou semana passada também, a Carta aos Gálatas foi a primeira carta escrita, né, pelo apóstolo Paulo, da qual nós temos conhecimento. Então, depois de lidar com aquele problema na igreja de Gálatas, ele precisou lidar com esse problema na igreja de Corinto, né? Então, essa é a atenção. Eram pessoas que estavam buscando a justificação, buscando a redenção, buscando a recepção na família de Abraão através da guarda da lei. É sempre bom, é sempre importante a gente ter isso muito bem cristalizado na nossa mente. Quem eram os algozes de Paulo? Né? O que é que eles pregavam? O que é que eles esperavam? Não era o evangelho idêntico ao de Paulo, porque Paulo diz aos Gálatas que era anátema, né? Devia ter ser tido como maldição, não devia ser recepcionado pela igreja. Então, eles pregavam um evangelho diferente de Paulo, que era um evangelho que dependia da justificação pelas obras dos indivíduos, pela diligência espiritual deles e tudo mais. Então, esse é o cenário. Né? Esse é o cenário, com esse óculos, é a partir deste ponto que a gente precisa ler o texto de 2 Coríntios 13. Então, beleza, a gente agora sabendo o contexto do porquê que ele escreveu isso, e mais ainda fica uma indagação. Vitor até falou que Paulo usa expressões que são bem fortes, como letra que mata, e fala também sobre a antiga aliança, que o véu lá, que o véu de Moisés estava desvanecendo. Então, o que é que ele quis dizer com essas expressões? Como é que a gente pode entender isso no estudo da palavra? O que é que a Bíblia realmente está querendo dizer com isso? No verso 7 do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala do ministério que trouxe a morte, foi gravado com letras em pedras. Né? A pergunta que surge é: se o apóstolo Paulo fala que houve um ministério que trouxe a morte, por que esse ministério trouxe a morte? É porque o ministério era mau, o ministério era ruim, era opressor? Ou porque o povo de Israel nutre um relacionamento equivocado, né? Com base no legalismo, na apostasia com ele? Eu acho pouco provável que o apóstolo Paulo esteja falando do ministério propriamente, como se o ministério fosse problemático por trazer a morte, já que o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 8, né? Verso 12, né? Essa passagem? Romanos 7:12. 7:12, desculpa, que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Né? Isso o próprio apóstolo Paulo fala. Então, aparentemente o apóstolo Paulo estaria se contradizendo ao falar da lei nesses termos, e depois dizendo que o ministério que trouxe a morte era ruim em si mesmo. Então a gente precisa partir desse pressuposto. Por que o apóstolo Paulo fala negativamente da antiga aliança? Não é por conta da antiga aliança e dos seus termos, mas por conta do relacionamento que o povo de Israel nutriu com a lei naquele tempo. E como a gente tem que trazer à memória agora o contexto histórico, né, do livro da escrita de Coríntios, porque o apóstolo Paulo estava lidando com um povo, estava lidando com uma facção, onde os seus rivais, os seus algozes, estavam nutrindo um relacionamento com a lei da mesma forma que o povo de Israel no Antigo Testamento. Eles estavam vendo a lei, enxergando a lei, a sua dianteira, e estavam tendo um relacionamento com a lei que era meramente literal. Era um relacionamento com a lei que era meramente instrumental, mas que não alcançava o coração. A mesma coisa com os apóstolos, né, que estavam, com os ministros que estavam demonizando o ministério de Paulo. Eles estavam subvertendo, tirando Cristo do centro da experiência, estavam esvaziando, né, a importância do Espírito e da circuncisão do coração, e apresentando a lei ao seu cumprimento meramente estético, né, ou meramente externo, exterior. Então, mais importava o que parecia, né, do que o que estava no coração propriamente, do que uma mudança que partia de dentro para fora. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para poder fazer a leitura e não ter uma leitura sadia do texto, para entender o que de fato o apóstolo Paulo estava querendo dizer quando diz lá no verso 13 que Moisés, né, que não somos como Moisés, né? Leiam o texto comigo. Não somos como Moisés, verso 13, 2 Coríntios 3, que colocava um véu sobre a face
para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ele diz no verso 14: na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. O apóstolo Paulo está falando de quem aqui? Deles quem? Dessa classe, né, farisaica, que estava tentando ressuscitar, né, a experiência antiga da aliança. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo fala, ele diz assim: pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Então o problema não era a leitura da antiga aliança, não era o cumprimento da antiga aliança, mas era esse véu que estava na fronte deles e comprometia a compreensão que eles tinham da glória de Deus revelada através da lei. Paulo está fazendo uma crítica aberta aqui à forma que o povo judeu escolheu de se relacionar com a lei. Eles escolheram nutrir um relacionamento com a lei que era um relacionamento meramente instrumental, meramente das atividades. Né? Eles se circuncidavam, eles guardavam o sábado, guardavam a legislação, mas aquilo não alcançava o coração dos indivíduos. Né? Eles não alcançavam o sentido da lei em sua plenitude. E é por isso que o apóstolo Paulo fala aqui de um véu que era posto sobre as suas frontes, e toda vez que eles iam à lei, que vê só, o próprio apóstolo Paulo fala da lei como sendo um aio, como sendo aquilo que conduz a Cristo, quando eles iam à lei, ao invés de enxergarem Cristo, descia um véu sobre a fronte deles. Eles não conseguiam enxergar Cristo. Por quê? Porque era só Cristo que podia remover deles esse véu e mostrar a eles a real importância, o real espaço que a lei deve ocupar na vida do cristão, na vida do indivíduo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala isso e repete, né? Que era por isso que até os dias de hoje, esses ministros que se dizem ministros do Evangelho, quando eles vão para o Antigo Testamento, um véu cobre os seus corações, é o que Paulo fala no verso 15. Então eles tinham Cristo, eles se diziam cristãos, se arrogavam cristãos, isso é importante, eles não estavam discutindo com os judeus, mas eram cristãos conversos. Então esses caras tinham Cristo, mas quando eles iam olhar a lei, eles encaravam a lei à parte de Cristo. E eles nutriam com a lei o mesmo relacionamento que o povo de Israel nutriu. Um relacionamento meramente instrumental, mas que não alcançava o coração. E Paulo, ele traz a solução, como o Vitor está falando aí, da questão do véu coberto, né? Do problema que esse véu encobriu o rosto das pessoas, né? Que não consegue contemplar agora de fato. No versículo 16, no mesmo capítulo 3 de 2 Coríntios, ele diz o seguinte: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, quando se há um encontro genuíno com Cristo, quando nós nutrimos um relacionamento com Ele, que é verdadeiro e é pleno, nós agora conseguimos, contemplando de uma forma mais completa a glória de Cristo. Nós agora compreendendo, tendo o amor de Cristo, esse encontro genuíno com Ele, nós podemos agora compreender de uma forma mais plena a sua lei. Pois é, então a partir dessa conversão, Paulo não diz que a antiga aliança ela é esquecida, ela é deixada para lá, mas o véu é retirado. Então, é a má compreensão, a forma como enxergamos é que muda quando nós convertemos a Cristo, quando temos um relacionamento com Ele. Então, Paulo aqui ele não critica, como a gente tem abordado e explicado que as cartas de Paulo vêm apresentando, não é uma crítica ferrenha à lei em si, mas a compreensão, a experiência que nós temos a partir dela, a experiência que as pessoas tinham no tempo dele e a esperança que os israelitas, no tempo de Moisés, nutriram também com a lei. Uma esperança e um relacionamento com a lei que consistia em obedecer para ser salvo. Quando, na verdade, o que acontece nós somos salvos, temos encontro genuíno com Cristo e a partir disso nós podemos compreender a lei de uma forma mais plena e cumpri-la de uma forma correta, com o amor e o Espírito de Cristo. É interessante essa questão aí que a gente vem falando desde o início da lição, a questão de temos a aliança experiencial, a aliança histórica, e como isso afeta nós hoje, né? Que muitas vezes a gente fica só no estudo da palavra. Eu vi até uma pessoa usou um termo que era o nerd crente, né? Que é aquela pessoa que estuda a palavra de Deus, acha tudo isso bonito, mas não coloca em prática, né? Não coloca o que tá. E eu tenho muito medo de ser assim, sabe? A gente tem muito medo de ser assim. E por isso que é importante a questão da experiência. É algo que tem chamado muito a minha atenção no estudo dessa lição.
que não é só você saber da aliança, não é só você saber da história, da aliança histórica, é você ter uma experiência com ela, ter uma transformação de vida com ela. E é interessante isso aí que Igor falou, que só quem pode tirar esse véu, só quem pode transformar essa forma da gente viver é Cristo. Se você tem uma experiência realmente com Ele, você vai entender qual o significado dessa aliança, qual o significado disso tudo que nós estudamos. E que a gente não deve parar só no estudo, não deve parar só aqui, achar bonito e tudo mais. É maravilhoso a forma que Deus trabalha com o povo, as alianças, tudo isso é maravilhoso. A gente fica realmente maravilhado com tudo isso, né? Mas que a gente não pare só no esplendor, né? Que a gente também coloque em prática. Isso é o que tem me chamado muita atenção nesse estudo. Quando a gente vê essas discussões teológicas mais profundas, esses textos mais difíceis, a gente fica se perguntando, né? Assim, como é que a gente aplica isso, né? Como é que a gente usa isso no nosso dia a dia? O critério que eu uso para tentar ter uma vida cristã adequada e me apossar dos termos da nova aliança em Cristo Jesus é entender que, antes de tudo, que Cristo, a lógica de Cristo é contracultural. O mundo, ele trabalha com a lógica, uma lógica muito sólida, né? A lógica do dar, do fazer para receber, né? Essa lógica se aplica no trabalho, você trabalha para no final do mês receber um salário, né? Você estuda para passar no Enem, para no final conseguir um diploma, você participa de uma entrevista de emprego para conseguir um emprego, né? Mas Cristo, ele trabalha de uma forma diversa, né? E essa é a beleza do Evangelho. Nós estamos tão atolados, né, nessa lógica de mercado, nessa lógica que nós estamos envoltos dia após dia, que nós passamos a tratar a religião nesses termos também. Então a gente pensa que se a lógica do mundo é essa, a lógica de Cristo é essa também. Então a gente faz para receber, a gente recebe por merecer, quando na verdade o Evangelho se apresenta a nós dizendo o oposto disso, né? Você não consegue, é demais para você, o meu padrão ético, o meu padrão moral é demasiado elevado, né? E a sua missão diante desse desespero que se apresenta é confiar em mim. E essa é a promessa da nova aliança. Essa era a promessa que Cristo estava dando desde o Sinai, né? É por isso que ele dizia: eu sou o teu Deus, que tirei da terra do Egito. Então, faça isso aqui, cumpra os meus mandamentos, né? Permita que eu alcance não só os seus afazeres, mas a sua mente, o seu coração, e deixe as coisas comigo, eu tomo de conta. E foi por não confiar nas promessas de Deus que o povo de Israel entrou em colapso, né? E cedeu a diversos cativeiros. E se nós escolhermos a experiência da antiga aliança, nós escolhermos proceder como o povo de Israel procedeu, como o povo de Israel lidou com as promessas de Deus, então nós estamos fadados ao mesmo fim, né? A nossa missão é recepcionar a forma que Deus escolheu para trabalhar com a humanidade. É entender que Ele entende o que é melhor para nós, mais do que ninguém, mais do que nós mesmos, né? E viver nesta confiança, entendendo que Cristo é suficiente para nos redimir, para nos conceder libertação, para nos conceder liberdade, né, genuína nos seus termos. E essa deve ser a nossa expectativa, né, todos os dias. Depender cada vez menos do nosso próprio esforço, da nossa própria energia, né, e permitir que Cristo se revele a nós da forma que achar conveniente. Permitir que Ele faça a mudança em nós, permitir que Ele circuncide o nosso coração, a nossa mente, permitir que o Espírito de Deus fale a nossa mente e ao nosso coração. Essa deve ser a nossa expectativa todos os dias. Amém. Então é isso, minha gente. Essa foi a lição dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Curta aí o vídeo, se inscreve, compartilha aí com seus amigos. E até a próxima. Valeu, tchau.
Muito bom, muito bom. Não é pra gravação não, mas eu lembrei muito da música de Douglas e Marcelo, né? Que o Felipe Valente interpreta, que é Castelo, velho. Acho que é uma música Sim. fantástica. É uma parte que ele fala que ele diz assim, né? Tá, botei aqui. Tudo que é de graça pode se tornar simples ou difícil para aceitar. Pois tudo que eu tenho, eu lutei para conquistar e é tão difícil não poder pagar. Isso mesmo. Eu contei com eles essa música. Tem outra música do Felipe Valente, né? Que é nesses termos também. Acho que é uma que fala, não há barganha da fazenda. Justamente. Eu tô tentando lembrar a música agora qual é. Não há barganhas a fazer, não há o que propor, ele diz. Isso. E agora o que restou pra mim? Nesse exatamente. E agora? O que é que restou? Não há barganhas a fazer, não há o que propor. Vou botar esse no vídeo também em preto e branco. Final, no final. É pra galera. É verdade.